Dizem que o sertão já viu de tudo: seca, bala, traição e milagre. Mas nunca tinha visto Lampião chorar. Desde os primeiros tempos, quando o nome dele virou Trovão, ele mesmo dizia com a voz firme e os olhos duros feito pedra: já perdi, irmão, já perdi amigo, já perdi paz. Mas lágrima eu não dou para ninguém. O povo acreditava, porque se o capitão não chorava, era sinal de que até o coração do sertão podia se fazer de ferro. Mas naquele ano quente, quando o sol parecia não ter dó de ninguém, apareceu um menino miúdo de chapéu de couro maior que a cabeça, com um sorriso que iluminava o chão rachado. Chamava-se Joãozinho, filho do vento e da esperança. Sonhava ser cangaceiro, não para matar, mas para andar com o homem que fazia justiça onde Deus demorava a chegar. Lampião ria do menino, mas no fundo via nele o que tinha perdido há muito tempo: inocência. Quem também via era Padre Justino, velho missionário que andava descalço entre as veredas, levando Bíblia e coragem. Dizia sempre a Lampião: não endurece demais o coração, filho. Quem não chora não é forte, é perdido. Lampião respondia só com silêncio, e o silêncio dele pesava mais que tiro. Mas o sertão tem jeito de ensinar com dor o que o amor esqueceu de dizer. E naquele dia, o homem que jurou não chorar descobriu que até o mais valente pode se ajoelhar diante da inocência ferida. O sertão vivia em brasa naquele tempo. O sol queimava o chão até o pó virar cinza, e a vida andava devagar como quem reza para não cair. Lá para as bandas do raso da Catarina, num povoado pequeno e esquecido, vivia o menino Joãozinho. Tinha uns 10 anos, talvez menos, rosto magro, olhar limpo e um chapéu de couro que o pai deixara antes de morrer. Um chapéu grande demais que caía sobre os olhos, mas que o menino usava com orgulho. O povo ria e chamava: lá vai o cabritinho do sertão. Mas Joãozinho não ligava. Dizia que aquele chapéu era a proteção que Deus tinha deixado para ele. Padre Justino gostava de conversar com o menino, ensinar uns versos, umas preces. Quando a vida for dura, Joãozinho, fala com Deus. E se ele não responder, padre? Perguntava o menino, curioso. Aí você espera. Deus fala no tempo do vento. Um dia Lampião e seu bando passaram pelo vilarejo. Vieram pedir água e descanso. O menino ficou parado olhando. Quando viu o chapéu de couro do capitão, os olhos brilharam. É ele! Cochichou escondido atrás da cerca. Lampião notou o olhar e sorriu de canto. Que foi, cabritinho? Nunca viu homem feio antes? O menino riu e respondeu sem medo. Já vi homem feio, sim. Mas nunca vi um que o povo chamasse de rei. O bando inteiro caiu na risada. E Lampião, pela primeira vez em muito tempo, riu também. Padre Justino, que observava de longe, cruzou os braços e murmurou: talvez esse menino ainda amoleça o coração que o sertão esqueceu de abrandar. O sol já se punha devagar sobre as pedras do raso da Catarina, espalhando um ouro cansado sobre a terra rachada. O vento vinha quente, levantando a poeira fina que entrava nos olhos e no coração. Era o fim de mais um dia, desses que parecem iguais, mas que no sertão sempre trazem algum presságio. O bando de Lampião tinha montado acampamento perto de um lajedo, onde a sombra de um juazeiro antigo servia de abrigo para homens cansados e cavalos suados. As vozes misturavam risadas, cheiro de fumo e o tinir de facas sendo afiadas. Mas Lampião, como de costume, ficava afastado, limpando o rifle com calma, olhar firme, pensamento longe. Foi quando ele ouviu o estalar leve de graveto atrás da pedra. Virou rápido, rifle na mão, mas o que viu não era jagunço nem soldado. Era só um menino miúdo, com um chapéu de couro quase caindo sobre os olhos. Oxente! E tu, cabritinho? Perguntou Lampião, sem abaixar a arma. Vim trazer café, capitão. Mãe mandou. A voz era mansa, mas firme. O menino estendeu a cuia com as 2 mãos, tremendo um pouco. Não de medo, mas de respeito. Lampião olhou o menino por um tempo. Depois guardou o rifle e aceitou a cuia. Tomou um gole e o café estava quente, forte e doce como lembrança boa. Teu nome qual é? Joãozinho, capitão. João do sertão, dizem. E por que tu veio sozinho nessa hora? Quis ver o senhor de perto. E para que isso, menino? Para ver se é verdade o que o povo diz. E o que é que o povo diz? Que o senhor é ruim, mas justo. Lampião deu uma risada curta, dessas que vêm mais do cansaço do que da alegria. E tu acredita nisso? Acredito, porque ruim de verdade não ajuda pobre nem divide o que tem. A resposta pegou Lampião de surpresa. Por um instante,
Ele se lembrou de si mesmo em menino, antes da bala, antes da seca, antes da fama. Viu ali o que já não via no espelho havia muito tempo. Pureza. Padre Justino apareceu por trás do lajedo, devagar segurando o rosário entre os dedos. Não devia estar aqui, Joãozinho. Eu só trouxe café, padre. Aí a curiosidade trouxe também, né? Disse Lampião rindo. Padre Justino se aproximou. Olhou para Lampião com calma. Os dois se conheciam há anos, desde os tempos em que o capitão ainda acreditava que podia sair daquele caminho de bala. Não assuste o menino, Virgulino. Eu só aceito o que Deus manda, padre. Pois trate o que Deus mandou com cuidado, que pode ser recado do céu. Lampião ficou em silêncio. Ele respeitava o padre mais do que gostava de admitir. Era o único homem que podia chamá-lo pelo nome sem ver o cano do rifle apontado. O menino olhava tudo com encanto. Os cangaceiros, as roupas de couro, o brilho das cartucheiras, os chapéus enfeitados com moedas. Era como olhar para os heróis das histórias que o povo contava nas feiras, só que de verdade. Capitão, chamou Joãozinho. Diga, o senhor tem medo? Medo? De quê? De Deus. O silêncio que veio depois pesou como pedra. Até o vento pareceu segurar o fôlego. Lampião limpou o suor da testa. Olhou para o horizonte. Já tive. Hoje eu respeito. Mas respeitar é o mesmo que ter medo? Insistiu o menino. Padre Justino sorriu. Às vezes é o contrário, Joãozinho. Quem respeita não teme. Quem teme, esqueceu o amor. Lampião olhou o padre e depois o menino. Sentiu um nó no peito. Aquela conversa simples mexia com o que ele tentava enterrar há anos. Vai dormir, menino. Disse por fim. Amanhã cedo tem estrada longa. Joãozinho assentiu, mas antes de sair, tirou o chapéu, olhou para Lampião e disse: Quando eu crescer, quero usar um igual ao seu. O primeiro cresce e depois fala de bala, respondeu o capitão com um meio sorriso. Naquela noite, Lampião ficou acordado mais tempo do que de costume. Ficou olhando o fogo da fogueira, vendo o menino dormir perto de Padre Justino e pensando que talvez ainda houvesse alguma bondade viva dentro dele, escondida sob o couro e a raiva. Na manhã seguinte, o sol já nascia queimando. O bando desmontava o acampamento e o padre preparava para seguir para o povoado vizinho. Mas quando olharam para trás, Joãozinho já vinha correndo, descalço, chapéu, pendendo para o lado. Me leva, capitão. Lampião suspirou. E tua mãe, menino? Disse que onde Deus me guiar é para eu ir. E quem te guiou agora? À vontade. O padre interveio. Virgulino, deixa ele aprender com o caminho. O sertão ensina mais que a escola. Ensina, padre, mas cobra caro. Tudo que vale a pena tem preço, até o bem. Lampião ficou olhando o menino por uns segundos. Depois fez sinal para um dos homens. Dá um pedaço de rapadura e água para ele. E posso ir junto? Perguntou Joãozinho com esperança nos olhos. Por enquanto não, mas se quiser pode andar um pedaço do caminho, só para ver o sertão de cima da sela. O menino pulou de alegria. Padre Justino abençoou os dois, desenhando uma cruz no ar. Que Deus proteja o coração de vocês, porque o corpo o sertão já sabe proteger sozinho. Lampião montou o cavalo e estendeu a mão. O menino segurou firme, subiu e o chapéu caiu um pouco para os olhos. Lampião ajeitou o couro com cuidado. Agora sim, cabritinho, parece até gente grande. E seguiram pela estrada vermelha, levantando poeira e destino. Padre Justino ficou olhando até o pó sumir no horizonte. Sabia que aquele encontro não era acaso. No sertão, nada é acaso. Tudo é mandado, ou para ensinar ou para curar. Ele fez o sinal da cruz e murmurou: Senhor, se for para abrandar o coração do cangaceiro, que seja com amor, não com dor. Mas o sertão, teimoso como sempre, costuma ensinar com dor o que o amor demora para explicar. O vento da manhã soprava leve, mas já trazia cheiro de terra quente. O sol mal tinha nascido, e o bando de Lampião já seguia por uma estrada estreita de barro seco, cortando o sertão em silêncio. Atrás deles, o pó se erguia como véu de lembrança. Joãozinho vinha montado num jumento magro, com o chapéu quase caindo nos olhos. Tinha o peito cheio de sonho e o coração apertado de tanta coisa nova. Cada pedra, cada mandacaru, cada pássaro era uma descoberta. Ele olhava para tudo com encanto, como quem vê o mundo pela primeira vez. Lampião, lá na frente,
Fingia não dar atenção, mas de vez em quando olhava para trás. No fundo, sentia uma paz que há muito tempo não sentia. Era como se aquele menino trouxesse um pedaço de pureza para o meio da poeira e da pólvora. Mas o sertão nunca deixa a paz durar muito tempo. E naquela manhã, a estrada de Lampião e a estrada da injustiça estavam prestes a se cruzar. Na cidade de Belo Monte, um destacamento de soldados descansava desde a véspera. O comandante, um homem seco de alma e de riso, chamado Sargento Ribeiro, tinha um único orgulho. Dizia que seria o primeiro a capturar Lampião vivo. Na parede do quartel havia um retrato velho e amarelado do cangaceiro. Olhos frios, chapéu de couro, olhar desafiador. O sargento cuspia no chão toda vez que passava por ele. "Um dia eu pego esse desgraçado", dizia, "e vou pendurar o couro dele na parede." Naquela manhã, o sargento e seus homens ouviram rumores. Um garoto tinha sido visto nas redondezas carregando mensagens e comida para homens do mato. E no sertão, bastava um boato para uma alma inocente ser condenada. Joãozinho tinha se adiantado na trilha. Lampião o deixara voltar para o vilarejo por um tempo. Disse que menino não foi feito para dormir entre balas. Mas o menino, animado, quis fazer uma última boa ação. Levar comida para um casal de retirantes que ele tinha visto pedindo água na beira da estrada. Foi quando o destacamento o encontrou. "Ei, tu aí!" gritou um dos soldados. Joãozinho parou, assustado. O jumento se remexeu, a cuia de barro quase caiu. "O que é que tem nessa sacola?" perguntou outro, puxando o garoto pelo braço. "Comida, senhor, só comida." "E para quem é essa comida?" "Para um casal, estão com fome." "Mentira!" gritou o sargento, aparecendo com o rifle na mão. "Tá levando para o bando de Lampião, né?" "Não, senhor, eu só estava ajudando." O sargento não quis ouvir. A raiva dele não era pelo menino, era por não ter o homem que queria. E no coração dos que vivem da violência, a injustiça é o único alimento que não falta. "Amarra ele!" gritou. "Quero ver se o cabrito sabe cantar o nome do chefe." Os soldados obedeceram. Joãozinho tentou explicar, tentou se soltar, mas as cordas apertavam seus pulsos finos. O medo subiu pelo corpo, mas ele lembrava do que Padre Justino dizia. "Quando o mundo for injusto, menino, fala com Deus. Ele escuta quem não pode se defender." Naquela mesma hora, Lampião e o bando pararam numa grota para descansar. O capitão acendeu um cigarro e olhou para o horizonte. Havia uma inquietação no ar. Zé Sereno, um dos homens mais antigos, percebeu. "Que foi, capitão? Tá com o pensamento longe?" "O vento tá errado." "O vento? Tá cheirando a perigo." O sertão às vezes fala. E Lampião era homem que sabia escutar o que o vento dizia. Padre Justino apareceu pela trilha, andando devagar, apoiado no cajado. "Vim procurar o menino", disse. "A mãe tá aflita." Lampião levantou na hora. Saiu cedo para voltar para o povoado. Pois não chegou. O silêncio caiu pesado. Lampião fechou os olhos, pensativo. "Se tocaram nele, padre, vão conhecer o inferno ainda de pé." Padre Justino pousou a mão no ombro do capitão. "Cuidado com o que o ódio promete, Virgulino." "O ódio não promete, padre. Ele cumpre." Enquanto isso, em Belo Monte, Joãozinho estava amarrado a um poste no pátio do quartel. O sol batia direto nas costas, queimando. Os soldados riam, zombavam. O sargento andava em volta com as mãos nas costas, falando alto. "Esse aqui é o pombo de Lampião. Aposto que leva bilhete dentro do chapéu." Arrancou o chapéu da cabeça do menino e o jogou no chão. Joãozinho tentou pegá-lo, mas levou um chute nas costelas. "Vai dizer ou não vai?" "Eu não sei de nada, senhor. Eu juro por Deus." "Ah, por Deus, é? Então vamos ver se ele aparece para te salvar." O sargento mandou trazer uma lamparina e encostou o ferro quente no chão, bem perto dos pés do menino. Joãozinho tremia, mas não chorava. Lembrou-se de Lampião dizendo: "Homem que se cala pro que é certo não é covarde, é valente." Então fechou os olhos e orou baixinho. "Meu Deus, se o senhor ainda está me ouvindo, guarda o capitão." O barulho chegou no final da tarde. Um cavaleiro ofegante entrou na grota onde Lampião estava. "Capitão!" gritou. "Pegaram o menino. Tá preso em Belo Monte." Lampião levantou num pulo. "Quem contou?" "O povo todo tá sabendo. Disseram que ele estava levando comida para cangaceiro." Lampião respirou fundo.
Os olhos endureceram, mas Padre Justino, que estava ali perto, se aproximou devagar. Virgulino. Cuidado com o que o coração manda. Padre, o senhor me ensinou que Deus está em todo lugar, pois hoje ele vai andar comigo até Belo Monte. O bando se levantou em silêncio. Era noite de lua cheia, e o sertão parecia brilhar de raiva contida. Lampião montou o cavalo e deu a ordem. Quem quiser ficar, fique. Quem vier comigo, venha para fazer justiça. Ninguém ficou. Em Belo Monte, o sargento continuava interrogando o menino. A lamparina queimava perto demais. Joãozinho, suado e cansado, olhava para o céu. Viu uma estrela e pensou na mãe, no padre e no sorriso de Lampião. Pensou que talvez justiça existisse de verdade. Só demorava para chegar. De repente, um dos soldados gritou: "Sargento!" O que foi? Luzes no alto da serra. O sargento olhou. Na escuridão, faíscas se moviam como vagalumes. Mas ele sabia o que era. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Lampião! A madrugada se acendeu de tiros. O som ecoou pelas pedras e o fogo iluminou o pátio do quartel. Homens corriam, gritos misturados com fumaça e poeira. E no meio da confusão, Lampião entrou a cavalo, com o rifle apontado e o olhar de quem trazia o sertão inteiro nos ombros. Os soldados fugiram. O sargento tentou resistir, mas a coragem não durou. Quando Lampião desmontou, o silêncio voltou. Ele olhou para o menino ainda amarrado, o corpo sujo, o rosto ferido, o chapéu jogado no chão. Aproximou-se, ajoelhou e com as próprias mãos desfez os nós das cordas. Joãozinho abriu os olhos e sussurrou: "Capitão, sabia que o senhor vinha." Lampião respirou fundo. Levantou o menino nos braços e olhou para o sargento caído. Mas Padre Justino, que havia chegado junto com o bando, colocou a mão no braço dele. Não faz isso, Virgulino. Ele feriu quem não podia se defender, padre. E se tu fizer o mesmo, o sertão não muda. Só sangra de novo. Lampião fechou os olhos e, pela primeira vez, deixou uma lágrima cair. Não era de fraqueza, era de alívio, de raiva, de perdão. Padre Justino murmurou: "Agora sim, filho. Agora tu é mais forte que o ódio." Na manhã seguinte, o povo de Belo Monte acordou para ver o impossível. O quartel vazio, o sargento desaparecido. E no meio da praça, uma inscrição feita com carvão. Aqui o sertão chorou, mas não se calou. Lampião e o bando já estavam longe. Padre Justino vinha atrás, carregando o chapéu do menino. E o sertão, mesmo cansado, parecia respirar mais leve. O dia amanheceu devagar. A luz do sol descia como véu sobre o mato cinzento, e o silêncio do sertão parecia pesar mais do que a poeira nas botas. O bando seguia em fila, quieto, sem música, sem risada. Cada homem carregava no olhar o reflexo do que tinham visto em Belo Monte, o sofrimento de um inocente e o choro do capitão. Lampião vinha na frente, calado. O chapéu baixo escondia os olhos vermelhos, e o passo do cavalo era mais lento do que de costume. No colo, enrolado num pano velho, vinha o menino Joãozinho, adormecido de cansaço e febre. Padre Justino vinha logo atrás, rezando baixinho, o rosário batendo contra o peito a cada passo. O caminho era longo até o refúgio, uma grota escondida entre pedras, onde o bando costumava se abrigar. Mas naquele dia, o silêncio parecia mais longo que a estrada. Zé Sereno quebrou o mutismo. "Capitão, quer que eu leve o menino um pedaço?" "Não." A resposta veio seca, mas sem raiva. "Ele fica comigo." Padre Justino olhou Lampião com ternura e disse: "Não é peso, né, filho? É lembrança." Lampião assentiu devagar. "É o peso da promessa, padre. Eu jurei que o sertão não ia ver menino sofrer perto de mim. E cumpriu. Cumpri tarde." O padre suspirou. "Deus não olha o tempo, Virgulino. Olha o coração." Lampião olhou o horizonte. "Pois o meu anda cansado, padre. Cansado de ver o que o mundo faz com quem é puro." Quando chegaram à grota, os homens armaram rede e fogo. O menino foi deitado sobre um couro, coberto com uma manta leve. A febre vinha alta, e o rosto pálido contrastava com o couro queimado do sertão. Padre Justino se ajoelhou ao lado e começou a molhar o pano em água fria, colocando sobre a testa do garoto. Lampião ficou de pé imóvel, olhando como quem vigia a própria alma. "Ele vai sarar, padre?" "Se Deus quiser, sim. E se Deus não quiser, então a gente aprende o que ainda não aprendeu." Lampião se virou,
Andou uns passos para longe e sentou numa pedra. Pegou o facão e começou a afiá-lo, mais para acalmar o pensamento do que por necessidade. Cada raspada na lâmina parecia um eco dentro da cabeça. Zé Baiano se aproximou. Capitão, o que vai ser agora? Lampião levantou o olhar devagar. Agora o mundo vai pensar que Lampião ficou fraco porque chorou. O mundo pode pensar o que quiser, capitão. Quem viu aquele menino preso sabe que o senhor fez o que tinha que fazer. Lampião ficou em silêncio. Depois respondeu, mas às vezes fazer o certo ainda dói. Padre Justino ouviu e disse sem olhar para trás, dói porque ainda tem coração batendo dentro do peito, filho. O dia que deixar de doer é porque o homem morreu por dentro. No cair da tarde, o vento trouxe o cheiro do mato úmido e do barro fresco. Joãozinho despertou tossindo fraco. Padre Justino o ajudou a sentar. Lampião veio rápido, se ajoelhou ao lado. Devagar, cabritinho. O menino sorriu, os lábios rachados. Eu sonhei, capitão. Com o quê? Que o senhor e o padre estavam no céu, sentados debaixo de um juazeiro. E o que a gente fazia lá? Farafiti, imbecil, esperava chover. Lampião riu baixo, mas os olhos marejaram. Padre Justino cruzou os braços e disse, às vezes Deus manda sonho para consolar, outras vezes para avisar. E esse, padre? Acho que foi os dois. O menino olhou para o capitão e falou com uma simplicidade que rasgou o ar. Capitão, o senhor é mau mesmo? Como o povo diz? Lampião engoliu seco. Já fui pior. Então agora é bom? Padre Justino respondeu por ele. Bom é quem luta para não ser ruim. O silêncio voltou, mas era um silêncio leve, desses que ensinam. À noite, o bando se reuniu em volta da fogueira. Alguns contavam histórias baixinho, outros limpavam armas. Padre Justino rezava. Lampião olhava as chamas e lembrava da fala do menino. O senhor é mau mesmo? As palavras ecoavam como sinos distantes. Ele pensava em tudo o que tinha feito. As emboscadas, as mortes, os medos. Pensava nas famílias que choraram por causa do seu nome, mas também pensava nas que ele ajudou, nas que ele protegeu quando ninguém mais quis. Padre Justino, sem abrir os olhos, falou de repente. Sabe o que eu aprendi andando por esse chão virgulino? O quê, padre? Que o sertão é o espelho do homem. Quando ele tá seco é porque a alma da gente também tá. E quando chove, é porque Deus achou um jeito de fazer o homem chorar sem vergonha. Lampião abaixou a cabeça. Pois que chova, então. No dia seguinte, o menino acordou melhor. A febre tinha baixado, e o rosto começava a ganhar cor. Ele se levantou devagar, apoiado no ombro de Lampião. Capitão, diga, eu quero voltar para casa. Lampião ficou calado um instante, depois assentiu. Eu mesmo te levo. Padre Justino sorriu. Deus sabe o que faz. Lampião olhou para o padre. Sabe mesmo, padre. Sabe, ele só demora. Foram os dois, Lampião e o menino, pela trilha de volta para o povoado. O caminho parecia outro. As pedras pareciam menos ásperas, o vento mais brando. E pela primeira vez, Lampião não levava a arma na mão. Levava só o menino ao lado. E um pensamento novo dentro do peito queimava perto demais. Joãozinho, suado e cansado, olhava para o céu. Viu uma estrela e pensou na mãe, no padre e no sorriso de Lampião. Pensou que talvez justiça existisse de verdade. Só demorava para chegar. De repente, um dos soldados gritou, Sargento! O que foi? Luzes no alto da serra. O sargento olhou. Na escuridão, faíscas se moviam como vagalumes. Mas ele sabia o que era. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Lampião! A madrugada se acendeu de tiros. O som ecoou pelas pedras e o fogo iluminou o pátio do quartel. Homens corriam, gritos misturados com fumaça e poeira. E no meio da confusão, Lampião entrou a cavalo, com o rifle apontado e o olhar de quem trazia o sertão inteiro nos ombros. Os soldados fugiram. O sargento tentou resistir, mas a coragem não durou. Quando Lampião desmontou, o silêncio voltou. Ele olhou para o menino ainda amarrado, o corpo sujo, o rosto ferido, o chapéu jogado no chão. Aproximou-se, ajoelhou e com as próprias mãos desfez os nós das cordas. Joãozinho abriu os olhos e sussurrou. Capitão. Sabia que o senhor vinha. Lampião respirou fundo. Levantou o menino nos braços e olhou para o sargento caído. Mas Padre Justino, que havia chegado junto com o bando, colocou a mão no braço dele. Não faz isso, Virgulino. Ele feriu quem não podia se defender, padre. E se tu fizer o mesmo,
O sertão não muda, só sangra de novo. Lampião fechou os olhos e, pela primeira vez, deixou uma lágrima cair. Não era de fraqueza, era de alívio, de raiva, de perdão. Padre Justino murmurou: agora sim, filho. Agora tu é mais forte que o ódio. Na manhã seguinte, o povo de Belo Monte acordou para ver o impossível. O quartel vazio, o sargento desaparecido. E no meio da praça, uma inscrição feita com carvão. Aqui o sertão chorou, mas não se calou. Lampião e o bando já estavam longe. Padre Justino vinha atrás, carregando o chapéu do menino. E o sertão, mesmo cansado, parecia respirar mais leve. O dia amanheceu devagar. A luz do sol descia como véu sobre o mato cinzento. E o silêncio do sertão parecia pesar mais do que a poeira nas botas. O bando seguia em fila, quieto, sem música, sem risada. Cada homem carregava no olhar o reflexo do que tinham visto em Belo Monte. O sofrimento de um inocente e o choro do capitão. Lampião vinha na frente, calado. O chapéu baixo escondia os olhos vermelhos, e o passo do cavalo era mais lento do que de costume. No colo, enrolado num pano velho, vinha o menino Joãozinho, adormecido de cansaço e febre. Padre Justino vinha logo atrás, rezando baixinho, o rosário batendo contra o peito a cada passo. O caminho era longo até o refúgio, uma grota escondida entre pedras, onde o bando costumava se abrigar. Mas naquele dia, o silêncio parecia mais longo que a estrada. Zé Sereno quebrou o mutismo. Capitão, quer que eu leve o menino um pedaço? Não. A resposta veio seca, mas sem raiva. Ele fica comigo. Padre Justino olhou Lampião com ternura e disse: não é peso, né, filho? É lembrança. Lampião assentiu devagar. É o peso da promessa, padre. Eu jurei que o sertão não ia ver menino sofrer perto de mim. E cumpriu. Cumpri tarde. O padre suspirou. Deus não olha o tempo, Virgulino. Olha o coração. Lampião olhou o horizonte. Pois o meu anda cansado, padre. Cansado de ver o que o mundo faz com quem é puro. Quando chegaram à grota, os homens armaram rede e fogo. O menino foi deitado sobre um couro, coberto com uma manta leve. A febre vinha alta, e o rosto pálido contrastava com o couro queimado do sertão. Padre Justino se ajoelhou ao lado e começou a molhar o pano em água fria, colocando sobre a testa do garoto. Lampião ficou de pé imóvel, olhando como quem vigia a própria alma. Ele vai sarar, padre? Se Deus quiser, sim. E se Deus não quiser, então a gente aprende o que ainda não aprendeu. Lampião se virou, andou uns passos para longe e sentou numa pedra. Pegou o facão e começou a afiá-lo, mais para acalmar o pensamento do que por necessidade. Cada raspada na lâmina parecia um eco dentro da cabeça. Zé Baiano se aproximou. Capitão, o que vai ser agora? Lampião levantou o olhar devagar. Agora o mundo vai pensar que Lampião ficou fraco porque chorou. O mundo pode pensar o que quiser, capitão. Quem viu aquele menino preso sabe que o senhor fez o que tinha que fazer. Lampião ficou em silêncio. Depois respondeu: mas às vezes fazer o certo ainda dói. Padre Justino ouviu e disse sem olhar para trás: dói porque ainda tem coração batendo dentro do peito, filho. O dia que deixar de doer é porque o homem morreu por dentro. No cair da tarde, o vento trouxe o cheiro do mato úmido e do barro fresco. Joãozinho despertou tossindo fraco. Padre Justino o ajudou a sentar. Lampião veio rápido, se ajoelhou ao lado. Devagar, cabritinho. O menino sorriu, os lábios rachados. Eu sonhei, capitão. Com o quê? Que o senhor e o padre estavam no céu, sentados debaixo de um juazeiro. E o que a gente fazia lá? Farafiti, imbecil, esperava chover. Lampião riu baixo, mas os olhos marejaram. Padre Justino cruzou os braços e disse: às vezes Deus manda sonho para consolar, outras vezes para avisar. E esse, padre? Acho que foi os dois. O menino olhou para o capitão e falou com uma simplicidade que rasgou o ar. Capitão, o senhor é mau mesmo? Como o povo diz? Lampião engoliu seco. Já fui pior. Então agora é bom? Padre Justino respondeu por ele. Bom é quem luta para não ser ruim. O silêncio voltou, mas era um silêncio leve, desses que ensinam. À noite, o bando se reuniu em volta da fogueira. Alguns contavam histórias baixinho, outros limpavam armas. Padre Justino rezava. Lampião olhava as chamas e lembrava da fala do menino. O senhor é mau mesmo? As palavras ecoavam como sinos distantes. Ele pensava em tudo o que tinha feito. As emboscadas, as mortes, os medos.
Pensava nas famílias que choraram por causa do seu nome, mas também pensava nas que ele ajudou, nas que ele protegeu quando ninguém mais quis. Padre Justino, sem abrir os olhos, falou de repente: "Sabe o que eu aprendi andando por esse chão, Virgulino?" O quê, padre?" "Que o sertão é o espelho do homem. Quando ele tá seco é porque a alma da gente também tá. E quando chove, é porque Deus achou um jeito de fazer o homem chorar sem vergonha." Lampião abaixou a cabeça. "Pois que chova, então." No dia seguinte, o menino acordou melhor. A febre tinha baixado, e o rosto começava a ganhar cor. Ele se levantou devagar, apoiado no ombro de Lampião. "Capitão, diga, eu quero voltar para casa." Lampião ficou calado um instante. Depois assentiu. "Eu mesmo te levo." Padre Justino sorriu. "Deus sabe o que faz." Lampião olhou para o padre. Sabe mesmo, padre." "Sabe, ele só demora." Foram os dois, Lampião e o menino, pela trilha de volta para o povoado. O caminho parecia outro. As pedras pareciam menos ásperas, o vento mais brando, e pela primeira vez, Lampião não levava a arma na mão. Levava só o menino ao lado, e um pensamento novo dentro do peito levantou furioso. "Tu acha que mudou, mas é o mesmo bandido de sempre." Lampião se aproximou firme. "Talvez, mas o sertão precisa de homem que mude, nem que seja um bandido tentando ser justo." O coronel cuspiu no chão. Lampião respirou fundo, encostou o rifle no chão e disse: "Se eu quisesse sangue, o senhor já estava morto. Mas hoje não vim por isso. Vim para dar um aviso. Quem rouba a terra do pobre rouba o descanso de Deus." Padre Justino, que vinha vindo devagar, completou: "E quem zomba da justiça vai aprender o que é medo do juízo." O coronel empalideceu. O bando foi embora, deixando só o silêncio e o som do vento batendo nas folhas secas. Nos dias seguintes, o povo começou a mudar o jeito de falar de Lampião. Nas feiras diziam: "Ele podia ter matado, mas perdoou. Diz que anda com o padre e reparte comida." Pois se até Lampião pode mudar, quem somos nós para não tentar? E Padre Justino, ouvindo essas conversas, sorria em silêncio, porque sabia que o sertão estava aprendendo a rezar diferente, não de medo, mas de esperança. Numa noite de lua cheia, o bando acampou perto de um rio. Lampião olhava a água correndo devagar. Padre Justino se aproximou. Pensando no que, filho?" "No que o povo fala." O que é que eles falam?" "Uns me chamam de santo, outros de covarde." "E o que tu acha?" "Acho que, pela primeira vez, eu não preciso achar." O padre sentou ao lado e olhou para o céu. "Virgulino, o sertão é assim. Primeiro teme, depois duvida, e só no fim entende. Mas Deus entende antes." Lampião respirou fundo. "Padre, diga. Se o senhor um dia escrever minha história, diga que eu aprendi a chorar para poder perdoar." Padre Justino sorriu. "E vou dizer, filho, e o povo vai ouvir, porque a história boa não é a que acaba com tiro. É a que termina com alma viva." Lampião levantou o olhar para o céu, onde a lua brilhava inteira. O vento soprava manso, e o som da água parecia uma oração antiga. E o capitão, o homem que o sertão chamava de rei, murmurou: "Que seja assim, padre. Que o povo aprenda a ser valente sem precisar de bala." E o padre respondeu baixinho: "Amém." O tempo passou feito rio depois da cheia. Dias viraram semanas, e o nome de Lampião corria de boca em boca, não mais como o rei do cangaço, mas como o homem que perdoou. Nos povoados o povo dizia baixinho: "Diz que o capitão não mata mais. Diz que anda com o padre e reza antes de comer. Diz que chora quando vê injustiça." E cada vez que diziam "diz que", o sertão parecia suspirar mais leve. Uma tarde, Padre Justino viajava com o bando por um trecho de estrada nova, entre mandacaros floridos e pássaros que voltavam depois da chuva. O vento trazia cheiro de barro fresco, e o padre pensava em como até o chão parecia diferente desde que Lampião aprendera a abaixar as armas. Lampião vinha logo atrás calado, olhando o caminho e lembrando do menino Joãozinho, que agora vivia com a mãe num vilarejo tranquilo, onde a seca dava trégua e o medo já não fazia morada. Às vezes, quando paravam, Lampião tirava do bornal um pequeno chapéu de couro, o mesmo que Joãozinho usava, e o observava em silêncio. Não como lembrança de dor, mas como lembrança de promessa. Enquanto o sertão tiver menino de chapéu, eu não deixo a maldade mandar. Naquele dia, chegaram ao povoado de São Miguel. Era terra sofrida,
marcada pela seca e pelo mando de um coronel cruel chamado Tertulino Braga, homem de voz grossa e coração pequeno. Quando soube da chegada de Lampião, Tertulino achou que era zombaria. Esse bandido quer bancar o justo agora? Pois então quero ver ele ser justo com bala. Mandou seus jagunços cercarem o povoado e provocarem o bando. Padre Justino percebeu o perigo antes que chegasse. Virgulino, o mal não dorme, só muda de nome. Passa essa aí, Tej. Eu sei, padre. Mas hoje não vem lutar. E se vierem lutar contigo? Então vão aprender que a justiça de Deus não precisa de pólvora. O confronto não demorou. Na praça principal, os jagunços apareceram armados. O povo se escondeu nas casas, o medo de novo tomando conta. Lampião parou no meio da rua de chapéu baixo, rifle pendurado e falou alto. Eu não vim tirar nada de ninguém. Vim trazer o que o senhor Tertulino tomou do povo. O coronel apareceu no alpendre rindo. E o que é que tu acha que pode me ensinar, Lampião? Que poder não é mandar, é servir. Tu fala bonito, mas fala demais. Falou o que aprendi com o padre e com Deus. O coronel riu zombando. E agora tu é santo? Lampião deu um passo à frente. Não, mas não preciso ser diabo para fazer o certo. O silêncio caiu. Padre Justino se adiantou, o cajado na mão, os olhos calmos. Tertulino, o senhor ainda pode escolher guardar seu orgulho ou salvar sua alma. O coronel hesitou. Os jagunços desconcertados abaixaram as armas um a um. O povo começou a sair das casas aos poucos curioso. Foi então que uma velha se aproximou. Magra, rosto marcado pelo tempo, e nas mãos uma cruz de madeira. Capitão, disse ela, reza com a gente. Lampião respirou fundo, olhou para o padre e assentiu. Hoje eu rezo. E o que vai pedir? Perguntou o padre Justino. Para Deus me ensinar a chorar sem precisar ver ninguém ferido. A velha começou uma prece e o povo se juntou. O sol queimava, mas o vento era brando. E no meio da oração, Lampião tirou o chapéu, ajoelhou-se e fechou os olhos. Padre Justino, emocionado, ergueu as mãos. Senhor, olha esse homem que o sertão julgou e o mundo temeu. Ele chorou pelo que é justo, e agora quer aprender a amar o que é certo. Se o Senhor ainda faz milagre, faz o sertão chorar junto com ele. E o céu respondeu. Primeiro veio o vento, depois as nuvens e logo os pingos grossos da chuva. O povo levantou os braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lampião ergueu o rosto, as gotas misturando-se com as lágrimas. Padre Justino sorriu. Aí está, filho. O sertão chorando contigo. Mais tarde, o coronel Tertulino foi até Lampião, cabeça baixa, envergonhado. Eu piquei, capitão. Lampião colocou a mão no ombro dele. Pois então começa pagando com bondade. Devolve as terras, ajuda quem precisa. Eu, senhor, eu sigo. O sertão ainda tem muita alma para curar. Padre Justino completou. Quem planta justiça, colhe paz. E quem perdoa, dorme leve. Nos dias que se seguiram, São Miguel mudou. O coronel cumpriu o que prometeu. O povo prosperou e o nome de Lampião se espalhou como vento bom. Nas feiras, nos cantos, nos versos de cordel cantavam. Lampião chorou e o sertão chorou com ele. O padre rezou, e Deus ouviu. Onde antes só tinha bala, nasceu esperança. Numa noite calma, Lampião e Padre Justino estavam sentados à beira do rio. O fogo crepitava devagar, e o som dos grilos preenchia o silêncio. Lampião olhava para o reflexo da lua na água e falou, Padre, diga, filho, acho que Deus nunca quis me castigar. Só quis me ensinar a sentir. E aprendeu? Aprendi. E o que vai fazer agora? Continuar andando. Mas dessa vez, deixando flor onde antes deixei marca de bala. Padre Justino sorriu. Então o sertão vai ser novo, Virgulino. Porque o homem que aprendeu a chorar é o mesmo que agora faz o chão florescer. Lampião olhou o horizonte. O vento soprou leve, levantando as cinzas do fogo. E com a voz baixa, quase num sussurro, disse, o sertão não é só terra dura, é coração que ainda acredita. Na manhã seguinte, partiram de novo. O povo de São Miguel se reuniu para ver o bando ir embora. Mulheres choravam, homens tiravam o chapéu, crianças corriam atrás dos cavalos. Padre Justino ergueu a mão e abençoou o povo. Lampião virou-se uma última vez, olhou para trás e sorriu. Padre, diga, filho. Hoje o sertão chorou, mas chorou bonito. E seguiram a estrada afora, entre mandacaros e cheiro de terra molhada. Enquanto o povo emocionado gritava atrás, Viva Lampião!
Viva o homem que ensinou o sertão a chorar. Dizem que o sertão é terra dura, mas o que ninguém conta é que o coração dele é molhado de fé. Porque todo homem, mais cedo ou mais tarde, descobre que a força não mora na bala, mas na lágrima que ele tem coragem de deixar cair. Lampião aprendeu isso quando olhou nos olhos de um menino e viu a pureza que o mundo tentou apagar. E o sertão aprendeu junto, que justiça sem amor é só mais um deserto, e que perdão é a chuva que faz a vida voltar. Padre Justino dizia: Deus não quer homem perfeito, quer homem disposto. E talvez por isso, o povo nunca esqueceu aquele capitão que um dia foi temido, mas terminou sendo lembrado como o que ensinou o sertão a chorar sem vergonha. Desde então, cada vez que o céu escurece e a chuva cai sobre a caatinga, o vento parece sussurrar pelas veredas. Lampião chorou. E o sertão floresceu, e assim ficou. Não como lenda de medo, mas como lembrança de que até o coração mais seco pode brotar de novo, se for regado com fé, com compaixão e com amor. Se essa história tocou teu coração, diz pra mim nos comentários de onde do Brasil ou do mundo tu tá assistindo. Quero saber de que canto desse chão o sertão ainda fala contigo. Se inscreve aqui nas Crônicas do Cangaço, Cabra Bom, para continuar ouvindo histórias que o vento do tempo quase levou, mas a fé e a memória trouxeram de volta. Porque aqui o sertão não morre. Ele reza, ele lembra e ele vive.